Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar a última aula do curso básico de Educação Financeira para alunos de ensino médio. Então, gente, a gente viu na primeira aula o quê? Mindset. A gente viu todas as estruturas de forma de pensar que um investidor de longo prazo precisa ter para ser bem-sucedido, né? A gente carrega uma memória, né, uma experiência com dinheiro, muitas das vezes negativas, né? Isso eu posso afirmar, principalmente dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito muito pequena ainda no que diz respeito ao investimento no mercado acionário, tá? Pra vocês terem noção, apenas 3% da nossa população investe. Quando você vai para os Estados Unidos, 55%. Estava vendo até alguns números atualizados hoje para passar para vocês. No Japão, acho que são 45% da população. A Austrália é cerca de 15, 20%. Na Alemanha também, 15, 20% da população tem a cultura do investimento já familiar no mercado de ações, fundos imobiliários, já tem essa visão global, já entendem dessa necessidade de se criar uma carteira de investimento com o objetivo previdenciário, com o objetivo de você se garantir e não depender única e exclusivamente da previdência social ou da previdência privada ou de uma empresa ou de terceiros, para que vocês, de forma autônoma, consigam conquistar uma aposentadoria digna e evitar dívidas ao longo da vida adulta, tá? Esse é o grande objetivo do curso, tá bom? Então, a primeira aula, Mindset, a segunda aula, renda fixa, a terceira aula, fundos imobiliários, a quarta aula, nós vimos o mercado acionário, na quinta aula, a gente viu o mercado de criptoativos e blockchain, e hoje vai ser um pouco de várias coisas, né? Vou falar um pouco sobre o mercado cambial, de ouro, objetivos financeiros, composição de carteira, tá? Como sempre, eu gosto de deixar claro que nada do que eu mostro aqui é recomendação de compra, tá? Eu não sou habilitado para tal, minha especialização na área de petróleo e gás, embora eu tenha experiência, tenha trabalhado em bancos aqui no Brasil, tenha tido disciplina de análise econômica de projetos. Basicamente, eu trago esse compilado de experiências que eu tive na minha vida como investidor individual, tá? E as opiniões apresentadas não refletem o posicionamento do Instituto Federal, apenas a minha opinião pessoal, tá? Verdade que eu sempre falo, né? Vocês não vão ficar ricos somente investindo, né? Vocês precisam trabalhar e ter o hábito de gastar menos do que ganha. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? Ninguém tem bola de cristal, então não adianta a gente tentar antever preços, tá? A gente pode ver fundamentos que podem gerar preços elevados no futuro. É o máximo que a gente pode fazer, tá? O melhor investimento que vocês podem fazer é sempre em vocês mesmos, né? Então é por isso que a gente está aqui, através da literatura, eu vou trazendo referências para que vocês possam montar uma estratégia vencedora no longo prazo. Falando em longo prazo aqui para a gente são o quê? 10 anos, no mínimo, tá? A metodologia que eu passo para vocês é do buy and hold, é do cara que compra e segura o ativo. É aquela pessoa que está interessada não na valorização do papel, mas sim na valorização e no recebimento de dividendos, proventos, royalties, juros. É isso que a gente está em busca, tá bom? Renda variável também varia para baixo, então a gente tem que ter consciência que o mercado ele vive de ciclos, vão ter ciclos de alta e ciclos de baixa, tá bom? E para o investidor de longo prazo, o ciclo de baixa é sempre uma oportunidade quando você entende o fundamento de uma empresa, quando uma empresa não perde os fundamentos, tá? Então, sempre, trabalhar, resolver problemas reais, gerar valor para pessoas e para a sociedade. Isso sim vai gerar renda suficiente para que vocês possam investir parte do salário de vocês, né? Então, é uma coisa que eu sempre falei para vocês, investir com sucesso significa gerenciar risco, não evitar, tá? Então, acho que a principal mensagem, né, que o Graham ele deixa naquele livro Investidor Inteligente, ele ensina isso passo a passo. Esse livro eu super indico para vocês, é um livro um pouco denso, não é? Mas extremamente necessário, tá? Então, é aquilo, eu não posso negar a possibilidade de que minha carteira pode vir toda zero, tá? E considerem isso. As chances são muito remotas? São extremamente remotas, tá? Porque eu estou diversificado, tá? Mas quando você diversifica demais, você também reduz
muito as chances de você ter um ganho muito exponencial, um ganho muito grande, tá? Então, a gente tem que diversificar, mas diversificar com inteligência. Eu já mostrei para vocês, né, do risco sistêmico, risco não sistêmico em outras aulas. Mas, resumindo, mais do que 11 ativos, já você não consegue mais reduzir aquele risco inerente ao processo de investir, tá? Então, não precisa ter mais do que isso. Isso no total, tá, gente? Com a renda fixa, fundos imobiliários, ações no Brasil, no exterior, ou no Japão, na Alemanha, não importa. Criptoativos, ouro, imóveis, tá? Esse blend, essa sua carteira, essa sua estratégia, esse time de ações, matematicamente não tem por que ter mais do que 11, tá? Então, falando um pouco aí do mercado de metais preciosos, né? Também tem a platina também, que vocês podem ver. O mais comum é o ouro e a prata, tá? Então, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, tá? E uma análise de preço aí dos últimos 30 anos aqui da prata e do outro lado aqui do ouro, tá? Então, como vocês podem ver, a gente teve um pico aqui nesse período de 2011 até 2013 do ouro, depois ele teve uma desvalorização. Como eu gosto de abordar essas sazonalidades, não é? A gente pode justificar aqui de várias formas, tá? Mas normalmente eu costumo eliminar esses trechos aqui, não é? Porque eles normalmente são exceções. Então é bom a gente considerar essa tendência aqui, né? Então variações muito acentuadas para cima ou para baixo normalmente foram associadas a algum evento geopolítico local ou até mesmo global, tá? Ou por uma empresa A ou B que impactou, né? Mas uma verdade é inegável, né? Nós temos uma tendência de ascensão, de valorização desses metais. Aqui você vê que a prata ela teve uma demanda muito alta nesse mesmo período aqui, tá? Como eu não acompanho com muito detalhe o mercado de pedras preciosas, né? Nomeadamente ouro e prata, eu não sei justificar o porquê disso daqui, tá? Mas, com certeza, você teve aqui uma oferta baixa e uma demanda alta, né? No mínimo, né? A justificativa mais simples seria essa, tá? Então, isso daqui você tem que entender que quem comprou aqui na alta, né, e que acabou tendo umas consequências talvez não muito legais. Mas imagina para aquela pessoa que está comprando sempre. Então, quando você está comprando sempre, você vai acabar gerando uma coisa de preço médio, tá? Uma coisa chamada de preço médio, ou PM, né, como o pessoal chama. Então, qual foi o preço médio de aquisição de moedas de ouro ao longo do período, tá? Na verdade, é isso que importa. Por isso que é interessante, quando você tem um declínio, uma desvalorização de qualquer ativo financeiro, que você consegue melhorar seu preço médio, né? Se você comprou uma moeda de ouro, aqui, uma dessa daqui, uma Diag americana de ouro, né, para esse valor, né, e depois o mercado desvalorizou, assim, de forma momentânea, é uma oportunidade que você tem de valorizar o preço médio, né? Então, olha só, algumas moedas de prata aqui a 27 dólares, não é? Algumas outras valorizadas. Então, vocês têm que ver aquela que tem maior liquidez, tá? Então, tem várias possibilidades aqui. É sempre interessante começar pela prata, devido ao valor acessível dela, tá? Depois eu vou listar aqui no outro slide algumas outras empresas brasileiras que trabalham e credenciadas, tá? É importante, tenham cuidado, gente, não comprem ouro e prata em qualquer lugar. Olhem aqui, ó, já pegando o gancho, né? Nós temos a Associação Nacional do Ouro, tá? Que é essa daqui, esse é o site oficial. Então, esses são todos os associados, tá? São todos os associados. Eles emitem nota fiscal, tem como você declarar no imposto de renda. Esse é o meu critério básico, tá? Para a compra de um ativo, tá? Eu sempre olho se a empresa, o CNPJ da empresa, tenho esse cuidado, tá? De ver se aquela empresa está com as contas em dia, é só jogar o CNPJ dela, ver quantas reclamações tem lá no Reclame Aqui, tá? Ver se perguntar já antes de efetuar uma compra, como é que você faz para declarar no imposto de renda, tá? Isso é muito importante, tá? Para você não ter surpresas ali na frente, tá? Tem algumas aqui que eu poderia destacar, essas três, né? Essa Par Metal, Ouro Minas. Então, tem algumas oportunidades interessantes. Elas entregam em casa também. Algumas fazem custódia também, para você não ter que ficar com isso em casa. Elas fazem a própria custódia, mas normalmente elas cobram uma taxa, dão alguns meses de
de desconto, né, mas depois eles já cobram uma taxa, normalmente a taxa é de 1% sobre o patrimônio, né? Então fica lá certinho, guardadinho, para você não ter que manter isso em casa. Aqui é um outro gráfico de preço do ouro com marcações em vez das datas das eleições americanas, né? Então, olha lá, aí fala que é a temporada de eleição, né? Então, tipicamente, acaba ocasionando alguns saltos, né, no preço do ouro, tá? Então, aqui mostrando algumas eleições, aqui teve um pequeno aumento, aqui teve um pico seguido de um decline, aqui teve um outro pico que acabou reduzindo, aqui também, tá? Então, isso mostra, né, tem alguns efeitos, mas o mercado de metais preciosos, né, ele é para você assegurar o seu poder de compra, tá? Aqui é para você alocar uma pequena parte da sua carteira de investimentos, tá? Normalmente o que eu vejo o pessoal aconselhando é cerca de 3%, 5%. Ninguém vai ficar rico ou milionário com isso, mas aqui vocês vão assegurar o seu poder de compra, tá? Por quê? É um metal, principalmente quando vocês optam por essas moedas que têm maior liquidez no mercado global. E se você vender aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, em Portugal, não importa, é taxado por um preço único no mercado, tá? Agora, quando você vai para joias, por exemplo, tem um fator estético, e normalmente você vai vender em rejoaloaria, né? E eles não necessariamente vão precificar apenas com base no metal. Às vezes, por uma questão estética, você acaba perdendo um pouco do valor, tá? É por isso que é interessante investir em moedas, e principalmente aquelas tradicionais. Evite essas moedas muito recentes, com temas muito recentes, que aí vocês ficam mais nichados ainda, vocês vão vender só para um segmento. O segmento de ouro e prata já é pequeno, e quando vocês pegam uma coisa comemorativa muito específica, de uma banda, de um artista, alguma coisa assim, fica ainda mais difícil de converter depois, tá? Existem algumas oportunidades de trade, né? Se você, por exemplo, você pode comprar só o digital, né? O ouro ou a prata digital, então vocês ficam expostos só ao valor, à variação do valor, vocês não detêm o ativo de forma real, né? Aqui está um exemplo, tá? São cartões aqui que te dão direito à custódia, né? Então vocês podem ver que vocês podem comprar a partir de 66 cêntimos, né? Como se fala lá em Portugal, que é centavos de euro. Então, mas aqui, o pedido mínimo de 500 peças dessa, tá? Então é tokenizado, né? Então, como a Raíssa falou, né, moedinhas das Olimpíadas choram, né? Sim, é artigo de colecionador, então fica nichado, né? Vai ter interesse ali quem tem um interesse particular por Olimpíadas, né? Então não vou dizer que você não vai conseguir vender na frente, né? Mas a liquidez é ainda mais reduzida. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Então nós temos o mercado de ouro e prata já é pequeno, gente, tá? Agora, quando você vai, o mercado de ouro e prata para Olimpíadas é menor ainda, tá? Para artistas, não é ainda menor. É claro que você pode ter uma supervalorização, e quando você conhece a pessoa certa, o lugar certo, tudo bem, tá? Se você sabe aonde vender, tudo bem, tá? Então, Raíssa, não desanime, tá? Mas aqui algumas possibilidades, tá? Como eu falei, é interessante começar pela prata. A prata é mais democrática, é mais acessível. Vocês viram lá que uma moeda, pelo câmbio atual, é 120, 130 reais, tá? E vocês podem comprar frações, né? Cada vez mais esse mercado está sendo fracionado, está sendo tokenizado, né? Então, vocês podem comprar isso daqui. Mas acho que até o Gabriel já levantou essa questão, né? Por que eu comprar uma coisa, comprar esse tipo de coisa que é interessante ter em mãos, se é para não ter, né? É para ter ele só digital. Também tem essa questão, mas, de novo, vai do perfil de cada um, vai da estratégia de cada um, tá bom? Uma coisa que eu não coloquei aqui no slide é em relação ao... justamente do câmbio, né? Essas oportunidades cambiais também são interessantes, tá, gente? Então, às vezes, você pode ver que a mesma moeda, às vezes ela está precificada, ela tem um preço aqui no Brasil e outro preço
na Europa, nos Estados Unidos, tá? Existem algumas oportunidades de, além do produto em si, você tem a oportunidade cambial, mas aí você fica exposto a duas variáveis, tá? O jogo fica mais complexo, então são dois mercados que você tem que estar atento. O mercado cambial, ele é muito sensível a notícias políticas, econômicas, sociais, globais, tá? Então ele é um pouco bipolar, tá? O mercado cambial, ele é um pouco perigoso, porque ele é muito volátil, tá? Vocês têm visto aí nos últimos tempos. Mas ele também traz oportunidades, tá? Então, para quem se interessa em se aprofundar, estudar melhor o tema, há sim oportunidades, tá? Mas se vocês forem explorar essas oportunidades, estudem. Estudem, 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 leiam, tá? Façam uma carteira simulada por meses antes disso, tá? Consultem os pais de vocês, não invistam mais do que vocês suportam perder, tá? Não entrem no mercado alavancado de primeira, tá bom? Entendam, estudem, para vocês não se arrependerem e criar uma falsa expectativa e depois uma experiência ruim, que você falar, quer saber, investir não é para mim. Às vezes você teve uma experiência ruim logo de início, mas porque você não fez o estudo necessário. Não é? Oi, Gabriel, você levantou a mão aí? Pode falar, se quiser. Aquela hora foi sem querer, mas você falando aí sobre estudar um ativo e criar uma carteira simulada para poder estudar e ser mais um pouco certo nesse seu investimento, eu estava vendo no print, né, que o pessoal botou, algumas pessoas até foram falar diretamente comigo, que o pessoal tá ficando meio confuso ao simular a carteira e tá acabando botando o dia errado da compra do ativo, botando, sei lá, a precificação, sei lá, de um FII errado, e aí acaba prejudicando no seu estudo, né? Queria só falar para o pessoal ficar um pouco mais atento quanto a isso. Ah, entendi. Mas é muito comum, gente. Daí também, quando eu comecei, até eu me familiarizar com eu não sei qual carteira vocês estão usando aí, faz parte. Então, a ideia é essa, gente. A ideia é vocês começarem agora. E é muito comum a gente ficar dando canelada, a gente errar muito no início, tá? Por isso que vocês estão simulando, vocês estão em simuladores, tá? Porque depois esses simuladores, eles depois funcionam também como uma planilha de registro, tá? Depois que vocês tiverem o registro de vocês, eu particularmente, eu gosto da moda antiga, eu tenho uma planilha do Excel, onde eu controlo a gestão dos meus ativos, mas eu também tenho a digital, tá? Eu também tenho a digital, dou entrada ali, que ela gera uns gráficos assim bem bacana, elas vão atualizando, né? Mas é bom ter as duas, tá? Então, às vezes, se vocês estão tendo dificuldade ali no aplicativo, façam, experimentem também uma no Excel, tá? Não há problemas. A ideia aqui é trazer essa experimentação para a gente, através da tentativa e erro, a gente ver aquela que melhor se adequa ao perfil de vocês, tá bom? Então, fique bem tranquilo em relação a isso. Faz parte errar dia, errar hora, errar preço. É isso aí mesmo. É por isso que a gente está aqui, para aprender, tá? Eu falei muito já sobre carteira de investimentos, né? Mas o que é essa carteira de investimentos? É aquele time que eu falei para vocês, tá? Não há resposta certa, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. O que vocês têm que se preocupar? É em estar tranquilo. Vocês estão tranquilos com a estratégia adotada? Tá? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Eu comecei aqui, cara, e fiquei aqui, como eu falei para vocês. O meu erro é que eu fiquei tempo demais, né? Aqui, já entendendo o resto do mercado e ficando aqui, na carteira conservadora. Fiquei anos aqui, não é? Até mais do que isso, né? Até mais de 45%. Então, olha lá, então 45% conservador. Esse conservador pode ser entendido lá como renda fixa pós-fixada, né? Aqui, renda fixa atrelada à inflação, a IPCA. Aqui, aqui eu acho que caberia mais um pré-fixado, né? Multimercado normalmente são fundos, né? Quando você compra alguém já está ali investindo. Pode ser multimercados, por exemplo. Um banco ele oferece um case de ações, né? São várias ações já, só que você compra só com R$100, só com
R$ 200, você já consegue comprar o fundo multimercado. Né? Esse multimercado pode ser multimercado América Latina, países emergentes, Europa, SP500, aí depende de qual mercado. Ou multimercado aqui no Brasil, mercado financeiro, mercado de cíclico, enfim, depende. Tá? Existem vários fundos, é normal bancos oferecerem esse tipo de produto, tá? É uma forma de você já diversificar com pouco dinheiro, né? Mas o problema é que você paga taxa de administração, quando, na verdade, você poderia estar comprando os ativos que estão ali dentro diretamente. Você não precisaria comprar um fundo e pagar alguém e terceirizar alguém para isso. Tá? Aí você tem renda variável. Tá? A outra coisa, pode ser fundo multimercado de renda fixa também, tá, gente? Então, pode ser vários tipos de renda fixa também. Aí nós temos a renda variável, que numa carteira conservadora pode estar em 10, aí pode ser considerado fundo imobiliário e de ação. Investimento no exterior, tá? Você vê que aqui o conservador ele não vai para o exterior. Aqui ele fica aqui em fundo imobiliário e renda variável, aqui normalmente tudo dentro do Brasil. Aqui o moderado ele já tolera um pouco mais de risco, ele reduz a participação nas rendas fixas, pós-fixadas, de inflação, né? E aumenta a participação em renda variável, investimento no exterior e fundos imobiliários. Tá? A sofisticada, não é? Então, aqui ele aumenta ainda mais aqui, ó, a participação no exterior e renda variável. Não é? Então, aqui você vê que a renda variável de 20 salta para 30 e no exterior de 5 salta para 10. Tá? E a arrojada, né, onde o investidor tem a maior parte do investimento alocado em renda variável, tá? No exterior, aqui colocando 10%, fundos imobiliários 15%, renda fixa, fica com bastante, ocupa menos espaço aqui no caso, renda fixa pós-fixada, relacionada à inflação e multimercado. Tá? Eu, particularmente, não gosto mais de fundos multimercado, já tive alguns até interessantes, com uma rentabilidade interessante, mas eu vi que tinha oportunidades melhores, porque eu passei a entender, eu passei a estudar esses próprios fundos multimercados, eles foram um aprendizado interessante, que eu olhava lá como é que o gestor geria aquele fundo, quais ações ele estava comprando, recomprando, tal, blá, blá, blá. Fui vendo, falei, opa, tô começando a entender esse cara aqui. Então, eu usei os fundos multimercados, comprei uns baratinhos de 100 e pouco, né, para aprender. Porque aí, normalmente, o Trademap, Gorilla, o Kinvo, você bota lá o CNPJ desse fundo multimercado, você vai ver quem é o gestor, quem é o conselho, você consegue acompanhar o que eles estão fazendo, tá? Então, ao ficar acompanhando durante alguns meses, eu falei, opa, eu comecei a ter uns insights, uma sacada, e conforme eu estava lendo vários livros e tal, vários vídeos no YouTube, podcast também, é muito interessante, eu estava fazendo toda aquela imersão, né? Semanas, meses, falei, opa, aí comecei a entender, tá? Então, gente, a alocação do Access vai depender muito do perfil de vocês, então o autoconhecimento é importante, mas essa estratégia vocês têm que montar. Quando vocês forem montar a estratégia, vocês já têm que definir, tá? Quanto que vocês vão querer de renda, qual vai ser a estratégia de vocês? Vocês podem simplificar. Vocês podem colocar, por exemplo, 25% renda fixa, 25% renda variável Brasil, 25% renda variável exterior, 25% fundo imobiliário. Tá? 4 aí. Renda fixa, variável Brasil, variável exterior, fundo imobiliário. Pode dividir dessa forma. Tá? Então, a estratégia de vocês definem. Tá? Tem que ser uma estratégia que faça sentido. É aqui que começa, com a estratégia do jogo. Não tem o time 4-3-3, não é? A formação do posicionamento dos jogadores, é isso que você tem que fazer primeiro, antes de escolher os ativos, se vai ser atrelado se vai ser pré-fixado, pós-fixado, se vai ser tesouro aqui no Brasil, tesouro americano, independe. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso daqui. Tá? Ficou claro aqui como se compõe uma estratégia de carteira? Isso é de acordo de perfil, tá, gente? Daqui não tem receita mágica também, não. Depende qual é o perfil de investidor de vocês. Isso a gente já viu em outras aulas, tá bom? Definição de perfil de investidor.
Então, aqui tem algumas carteiras de investimento teórica. Eu, particularmente, não gostei muito, eu tiraria algumas daqui, mas foi a mais atual que eu achei, tá? Então, aqui um exemplo de o investidor pode ter a seguinte carteira teórica: possui ativos de renda fixa e também ações, né? Na maioria das vezes, as carteiras de investimento são representadas em gráfico como esse, que é o gráfico de pizza. Isso para conseguir demonstrar melhor a divisão e a proporção de cada um dos investimentos do portfólio, tá? Portfólio é o conjunto aí de ações. No exemplo acima, o investidor possui 23% da sua carteira em investimento de renda fixa. Já o restante do seu patrimônio está dividido entre diversas ações de diferentes setores e países. Note-se também que cada uma das empresas tem um percentual diferente de portfólio. Mas, de novo, cara, a estratégia da pessoa, tá? Então, aqui, a renda fixa, maior parte, né? Aí aqui, ó, Itaú, 12%. Aqui eu concordo. CVC, né, enfim, tem gente que vê valor e tal, a questão do dividendo e tal. Eu, particularmente, eu não gosto muito, que ela fica muito exposta, mas aí depende do perfil. Tem a Ambev eu acho legal. A Petrobras eu também acho muito exposta. A Disney é bacana, está investindo. A Apple está um pouco esticada, mas é interessante. A Amazon também está mega esticada, mas é justificável. A Azul é aquilo, né? Para quem tem interesse aí, talvez fazer um trade é interessante. A MRV tem lá seus aspectos positivos. Telecomunicações, dizem que é o setor anticrise, mas eu não sei porque eu não me familiarizo, não faz parte do meu perfil. Mercado cíclico, a Renner, depende. Tá? Então, é aquilo. De novo, eu não me identifico muito com essa carteira de investimento teórica, mas são nomes que a maioria de vocês devem conhecer, a maior parte dos nomes, foi só para exemplificar mesmo. Aí o Vitor mesmo falando, esquece Azul, eu concordo, Vitor. É que eu estava tentando buscar um exemplo melhor e não achei, mas coloquei esse daqui, tá? Mas tá aí um exemplo, faz sentido para alguém, cara, e provavelmente esse cara está ganhando dinheiro com isso, entendeu? Eu não sei qual é a estratégia dele de fazer todo mês estar trocando de ação, Vitor. Pode ser, isso é muito comum, tá? Essas casas de research, eu nem coloquei aqui, eu deveria ter posto. Eu posso depois mandar lá no grupo em privado, pontuando as principais casas de research que tem no Brasil, que são essas, por exemplo, vocês viram e falam, ó, professor, tá, tô entendendo, mas ainda tem muita dúvida. O que vocês podem fazer? Assinar essas casas de research, vocês podem juntar a turma aí e assinar, não é? Aí vai ficar barato. Normalmente a assinatura é o quê? Uns R$50, R$60, aí junta todo mundo aí, vai dar pouca coisa para cada um. Vocês recebem relatórios semanais de análise já pronta, entendeu? E eles fazem várias análises, para o conservador, para o moderado, para o arrojado, para o Brasil, para os Estados Unidos, para países asiáticos, eles fazem várias, e é interessante, são todas estratégias vencedoras. Umas ganham muito mais, outras ganham um pouco menos, tá? Mas o que essas casas de research têm em comum é difícil uma delas perder, não é? Então, são pessoas especializadas. Tem essa daí, a VG Research, tem a Suno, tem a Empíricos, tem a Levante, tem várias, gente, tem várias, tem pelo menos aí uma meia dúzia aí, muito bem consolidada no mercado, tá? E depois depois eu vou mandar. Tem a famosa Betina, ela ficou conhecida, mas tem algumas coisas interessantes, cara. Seguir ela no Instagram, ela não é boba, não. Ela tem umas dicas, assim, uns insights bacanas, entendeu? É que ali foi um marketing muito agressivo, acabou virando meio que um meme também, não é? Mas tem o seu valor, né? Eu tô aberto a ouvir tudo. A questão, gente, é o filtro. Vocês têm que saber filtrar. Tem que ter personalidade para filtrar a informação. É porque chegou uma informação para vocês e vão pegar e aceitar e ponto final. Não. Não é porque eles dizem, não é porque eu estou dizendo. Vocês têm que ter autonomia. É por isso que é importante a leitura. Se vocês não lerem, vocês vão aceitar tudo que falam para vocês. Não. Tá? Escutem o contraditório. É importante. Escutar o contraditório é bom para vocês embasarem ainda melhor seus argumentos. Tá? Para vocês entenderem, para você testar, para ver se você consegue financiar a sua própria argumentação, a sua própria fundamentação. Eu adoro ouvir o contraditório, justamente por conta disso. É o momento que a gente tem discussão, e é nesse momento de discussão que a gente constrói novos insights. Tá?
Então, não fechem os olhos para o contraditório, mas tem o filtro de vocês sempre ligado. Mas para ter filtro, tem que estudar, tem que ler. Tá? E não é estudar e ler de vez em quando, é estudar e ler sempre. Tá? Então, para que serve uma carteira de investimento? Eu já falei para vocês, é para a gente diversificar, mas quem diversifica demais acaba reduzindo as chances de ganhos exponenciais. Tá? Os Axiomas de Zurique é um livro que fala um pouco sobre isso, tá? Ele é numa pegada mais trader ali, não é tão buy and hold, mas, de novo, eu gosto de ouvir o contraditório, eu gosto de entender também como funciona a cabeça de um trader que é técnico, é estruturado, não é? E o Axiomas de Zurique, ele é um livro curto e muito bom nessa perspectiva, que ele te dá ali uma análise bem direta de como funciona a mentalidade trader, né? Às vezes até do day trader. Mas é interessante. Então, uma carteira de investimento serve principalmente para orientar o investidor. Então, é aquela estratégia inicial. Você não precisa nem ter nome do ativo. Aqui, antes de você ter esses nomes, você já tem esse daqui montado. Tá? Como vai ser essa distribuição. Aí depois você parte para a estratégia, por segmento. É sempre bom a gente começar por segmentação. Já falei para vocês que os setores mais seguros são financeiro, saneamento básico, geração de energia, não distribuição de energia, tá? É um pouco mais complicado. Seguro também, são setores interessantes. Uma carteira de investimento, tá? Daqui para orientar a forma como você vai distribuir. Mas é aquilo também. Eu não sei se deixa eu ler aqui primeiro, que deve falar. Então, caso o investidor deseje realizar um novo investimento, a carteira pode ajudar na decisão, né? Então, às vezes, vocês estão fazendo um investimento redundante, tá, gente? Então, a carteira de investimento é bom para você diagnosticar qual está sendo a sua performance, tá? Então, você só consegue realinhar a sua estratégia se você tiver como diagnosticar. Então, a forma de diagnosticar é através de uma composição de uma carteira. Por exemplo, imagine que determinada pessoa possui 30% do seu patrimônio investido em diferentes empresas do setor bancário, né, seguradoras, bancos, financeiras, corretoras. Então, você já está concentrado ali, você fica batendo a tecla nesse mesmo setor, melhor você diversificar em outro setor. Se tiver uma crise nesse setor, você vai reduzir os seus ganhos, mas você vai evitar ficar no vermelho, tá? Então, tem setores que são menos susceptíveis a crises. Então, esse investidor descobre uma inovação de novo banco e fica interessado em adicioná-lo no seu portfólio. Caso ele não tivesse um controle de carteira de investimento, provavelmente não perceberia que já está muito concentrado nesse setor e acabaria concentrando ainda mais seu patrimônio no setor bancário. Então, às vezes, seria o caso dele trocar. Né? Ele está no setor bancário, mas ele vê uma melhor oportunidade. Ele fala, então, para eu não ficar tão imerso no setor bancário, vai que acontece uma crise específica nesse setor, ele vai e troca. Ele vende, né, uma que ele já tinha, coloca essa nova, ele entende que é uma melhor oportunidade, e aquela que ele já tinha, ele vai para outro setor, de saneamento básico, não sei, de tecnologia, enfim, vai para outro setor, para poder diversificar. Além disso, a carteira também pode ser pré-definida pelo investidor para orientá-lo em suas aplicações. Para isso, muitos costumam criar um portfólio ideal, sendo que ele irá orientar os novos aportes e aplicações. Tem gente também que cria uma estratégia, pega e leva. Tá? Eu sou mais dinâmico, eu não me apego tanto ao papel. Tá? Assim, se tiver que vender, eu vendo. Eu tenho foco no dividendo e tal. Mas é aquilo, se eu ver outra oportunidade, eu pego e levo, tá? Vai depender muito do contexto, tá, gente? Normalmente, as trocas que eu já fiz foram por oportunidades melhores no mesmo setor e eu reinvesti, né? Eu não vendi para realizar lucro, pegar o lucro e, sei lá, fazer uma viagem, comprar uma casa, um carro, não. As vendas que eu fiz foi justamente por trocar por ativos que eu vi que eram melhores. Falei, opa, aqui eu estou ganhando pouco, não sei aonde eu posso ganhar mais. Tá? Então, seguindo também ali, mas isso daí não é necessariamente buy and hold. Sim, há controvérsias, né? Mas, enfim, ele não deixou de ser um investimento. A verdade é essa. Eu não realizei o lucro, não peguei aquilo, o dinheiro, e fui materializar num desejo meu, ou numa eventualidade, ou numa emergência, né? Graças a Deus, não precisei. Mas ele continuou sendo meu investimento, eu realoquei.
Aqui tem uma outra também proposta já de um portfólio de criptomoedas, né? Foi o assunto da nossa última aula. Esse é um influenciador, né? O BitBoy, se não me engano. Ele tem um canal lá interessante, vale a pena dar uma conferida. Eu também tentei achar uma outra carteira mais interessante, mas as que eu achei visualmente não estavam tão legais. E essa carteira aqui ele fez, está bem bacana. Vale a pena seguir ele no YouTube, principalmente. No Instagram, acho que o conteúdo não é tão legal, mas ele fala de uma forma acessível, mas não está em português, está tudo em inglês. Então, talvez se botar aquelas legendas geradas automaticamente, talvez dê. Mas aqui ele dá algumas dicas, tá? Eu achei essa dica aqui, onde ele é 25% exposto em BTC, né, em Bitcoin. Aí 25% nas top 10, né? Se você for lá ver quais são as top 10 cripto, né? Existem várias. Aí ele alocou aqui, ele sugere, né, alocar 5K em Ethereum e Cardano, 4K, Polkadot, 3,5, né? Aí outra nas top 25, né? Na Chainlink e na VeChain. Aí outra em DeFi, que é um setor, né? Eu já falei para vocês, é Decentralized Finance, que são empresas, exchanges descentralizadas, né? Onde não tem a figura de um CEO, né? É um setor aí que teve um hype aí, tem um ano e meio atrás, teve ficou muito visado, né? Ficou muito falado. Um mais recente é o NFT, a Chiliz e a Earn, são duas aí bem bacanas. Aí outras especializadas em contratos inteligentes, né, em smart contracts, e outras pequenas, né, que são assim, apostas total, né, que é low cap, que tem baixa capitalização, que elas não são tão visadas, mas que ele viu potencial, tá? Mas, de novo, como vocês podem ver, é por isso que eu não pedi uma estratégia de criptomoeda, porque segue a mesma lógica da estratégia de ações, que é você diversificar o setor. Só que aqui são outras métricas. Aqui ele pegou a mãe de todas, né, e alocou ali como se fosse a renda fixa, né? Bitcoin é a certeza. Aí depois ele botou o outro 1/4 aqui. Nas top 10, naquelas também que é difícil você ter argumento contra, que é Ethereum, Cardano e Polkadot. Lembrando que a Cardano e a Polkadot, os fundadores, eles foram cofundadores do Ethereum, tá? Então, eles conhecem, sabem muito bem, mas viram oportunidades para além do Ethereum e criaram outras cripto, outros projetos que atendem necessidades do mundo real. Isso que é importante. Você vê qual é o ecossistema da Cardano, da Polkadot, quais empresas já estão fechando com eles, entender quem está por trás do projeto. É tudo código aberto, as empresas são extremamente transparentes, coisas que a gente não vê com a mesma intensidade no mercado acionário. Lá elas prestam contas de 3 em 3 meses, porque a lei manda. Mas se a lei falasse que eu tivesse que prestar a conta a cada um ano, elas iam fazer isso a cada um ano. Aqui não. Toda movimentação é código aberto. Então, lá no GitHub, você pode acompanhar o projeto, propriamente dito. E no site também você acompanha muita coisa. Então, é outra pegada, é uma pegada de transparência, é uma pegada onde as decisões não são tão centralizadas como numa empresa comum, tá? Então, é muito mais transparente e a pegada é muito mais atual, né? Não é à toa que a minha geração e a geração de vocês se identifica tanto com o mercado de criptoativos e de blockchain, né? Embora seja um mercado embrionário, né? Ele só tem aí, se não me engano, 12 anos, né? Tem mais de 10, se não me engano, 12 anos já completou. E esses projetos aqui são ainda mais jovens, né? É o Bitcoin que tem esse tanto de tempo, né? O Ethereum, se não me engano, tem 6 anos, né? 6 ou 8 anos. A Cardano tem 3 ou 4 anos. A Polkadot acho que tem 2 anos. Então, tá começando, gente. Então, aí que estão as oportunidades, né? A Cardano, se não me engano, tá $2. $2, né? Você compra uma Cardano. Então, dê uma olhada. Vale a pena aqui olhar dessa forma. Uma outra coisa que eu já falei para vocês, e aqui é interessante, na parte de imóveis, já mudando, né, falando aí, essa aula eu falei para vocês que eu ia falar de várias coisas, né. O que é interessante?
vocês, primeiro, quando for olhar para imóveis de forma para investir, não morar, né? Então, o interessante é olhar em imóveis que estejam em cidades que tenham várias potencialidades de aluguel, tá? Então, uma cidade que tem uma indústria assim minimamente relevante, que tem uma universidade relevante, que tem um turismo relevante, tá? Então, essa é a minha primeira premissa para aquisição de imóvel, tá? Eu tô falando para vocês, é uma estratégia bem pessoal, é claro que eu já li um pouco, isso daqui é um livro interessante. Então, primeiro isso, eu posso alugar para estudante, eu posso alugar para o turista, eu posso alugar para um cara que vai trabalhar numa empresa, eu posso botar no Airbnb, eu posso botar no Booking. Então, ou seja, aquelas capitais globais, né? Aí vocês têm várias oportunidades. Gente, abrir a cabeça. Então, a gente tem países aqui vizinhos interessantes. Nós temos o Uruguai, nós temos o Chile, né? Então, quando a gente pega a nossa moeda real, ela tem um poder aquisitivo maior nesses países. Não estou falando para vocês fazerem isso agora, mas vocês são jovens, vocês estão aí por cerca de 17 anos. Então, vai se pensar lá na frente, não é? Fala, opa, dá uma olhada lá nas casas na Argentina, casa no Uruguai, casa no Chile, né? Capitais aqui no Brasil, na Europa, para quem pensa em estudar fora um tempo. É interessante, porque quando vocês ficam um tempo fora, você já começa a ter determinados direitos. A direito a CPF, fora, né? No país para onde vocês vão, vocês conseguem abrir conta, né? Aí, se vocês juntarem com a família de vocês, com o pai de vocês, ou se vocês forem juntando dinheiro com o esforço do trabalho de vocês, vocês podem dar entrada numa casa na perspectiva de investimento. Se vocês olharem e verem que essa cidade ela tem uma indústria minimamente pujante, ela tem várias opções de boas universidades, ela tem turismo, opa, interessante. Não precisa comprar uma casa já pronta, tá? Sondem o quão interessante. Então, olha, achei a casa, visitei bastante, beleza, comprei, juntei, dei lá, que normalmente são 20% de entrada, tá? 20% de entrada. É interessante pegar uma casa que tem coisa para fazer, tá? Então, tem que fazer reforma. Então, reforme, né, essa casa. Reformou a casa, é interessante quando for comprar já ter o dinheiro da reforma, tá? Normalmente o dinheiro da reforma fica aí minimamente 10%, né, do valor do imóvel, né? Então você tem que se preparar, né? De novo, foco no longo prazo. Aluguem, vocês podem alugar por um período para poder reaver esse capital aqui, ó, investido inicialmente, tá? Aí depende da estratégia de vocês. Por exemplo, vocês podem alugar só para conseguir reaver esse dinheiro aqui, tá? Esse dinheiro da reabilitação. Quando vocês refinanciam, tá? Aí imagina, vocês compraram aqui uma casa de 100, tá? 100 mil. Aí vocês gastaram para consertar ela 10, tá? Só que quando você refinancia o imóvel, normalmente quando o banco ele reavalia, ele vai reavaliar no valor normalmente um pouco acima disso daqui, tá? Botar uma média do que acontece normalmente no mercado, ele vai avaliar isso daqui mais ou menos, ela reabilitada, a valorização normalmente é maior, tá? Não é tão espetacularmente maior, tá? Mas é maior. Então, imagina, você pagou 10, 100 mil, né? Você financiou 20 mil, tá? Então, aqui você gastou 10 mil para consertar, mais 20 mil de entrada, 30 mil. E conseguiu refinanciar por 140, tá? Então, por 140, o que vai acontecer? Você vai conseguir esses 30 mil de volta, mais 10 de lucro. E o imóvel continua refinanciado. Entenderam a minha lógica? Então, vocês deram 20 mil de entrada, gastaram mais 10 para reformar, 30 mil. Vocês foram lá no banco, eu quero refinanciar o imóvel. Para refinanciar o imóvel, ele tem que reavaliar o imóvel. Só que agora o imóvel ele teve benfeitorias, não é? Então, ele valorizou. E, normalmente, essa valorização é mais ou menos nessa escala, tá? Então, é comum você conseguir reaver o valor da entrada, o valor da reforma, mais um trocadinho, tá? Então, aqui no caso, você consegue reaver o dinheiro que você investiu, 30 mil, você ganha 10, tá? E assim você vai.
Tá? Então, com esse dinheiro que você conseguiu reaver, o que você pode fazer? Dar entrada em outro imóvel. Aqui que é o repeat. Tá? Você pega, dá entrada em outro imóvel, o que você faz? Todo esse processo de novo. E você vai adquirindo vários imóveis dessa forma. Isso, gente, é uma das melhores estratégias de investimento com um ganho praticamente certo. Mas, de novo, tem que ser em cidades bem localizadas, que tenham essa diversidade aí de possibilidades de aluguel, tá bom? Cara, isso daqui assim, quando eu descobri essa possibilidade do refinanciamento, eu falei, caramba, é isso. É isso. Mas é a longo prazo, tá? Ficou claro essa estratégia para vocês, gente? Sim, não é? Então, na verdade, o que eu tinha preparado era isso. Para além disso, o que eu tinha imaginado é mais um bate-papo mesmo, tá? Então, algumas dicas, né? Algumas pessoas sempre me perguntam como é que foi a experiência de estudar fora, né? Como é que foi esse processo. Foi bem bacana, porque eu tive esse olhar em perspectiva do Brasil, né? Da economia do Brasil. Foi a primeira vez que eu falei que lá não sei o que, mas você é latino-americano, né? Foi a primeira vez que eu me identifiquei de fato como latino-americano e me perguntaram como é que é a América Latina, né? Então, ou seja, é uma perspectiva europeia sobre a minha identidade, né? Eu falei, caramba, pior que é mesmo, né, cara? Eu sou latino-americano. Eu nunca tinha dado esse estalo, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E isso daí, tipo, me ajudou muito a refletir sobre várias coisas, né? Primeiro que o primeiro ano que eu fiquei fora do país, eu parei de consumir informação daqui através de redes sociais e de jornal. Eu fiz uma imersão total lá, passei a acompanhar o noticiário de lá, local. E isso foi bem bacana, ficar sabendo do Brasil por notícia de rodapé, né, dos jornais locais. Então, eu fiz essa imersão, eu quis entender como é que é a política, como é que é a economia, como é que é a cultura, que eu sabia que aquilo dali em algum momento iria acabar e eu ia voltar para a nossa pátria madre aí, né? Mas quando eu vi isso, eu também vi muita oportunidade. O mercado deles lá na Europa, né, é muito devagar, não é tão dinâmico quanto o nosso. Então eles caminham um pouco mais devagar lá. E a nossa economia, assim, ela é muito dinâmica, né? Ela tem lá seus defeitos, mas um aspecto positivo que eu vi que aqui as coisas acontecem ou deixam de acontecer de forma muito rápida. Mas eu falei, opa, tem muita oportunidade acontecendo, né? Então, uma dessas oportunidades que eu vi era justamente disso, de compra de imóveis, lá os juros são mais atrativos. Então, pensem globalmente e ajam localmente. Dê uma olhada, cara, hoje em dia com a internet, com poucos cliques, você entra no Mercado Livre, é só trocar, Mercado Livre Argentina, Mercado Livre Uruguai, Mercado Livre é muito presente, lá você pode comprar casa, tá? Só para vocês verem como é que é o mercado, fica monitorando o mercado, dê uma olhada. Tá? Nesse contexto eu achei bem bacana. O outro, que é a parte do câmbio, né? Como eu falei para vocês, existem moedas bem interessantes que vocês devem dar uma olhada. Eu tinha comentado sobre o franco suíço, né? Então existem moedas também existem bancos centrais que imprimem menos dinheiro do que o Banco Europeu e o Federal Reserve, né? Que é o banco norte-americano. Então, vale a pena dar uma olhada também nisso, porque, embora não seja interessante vocês alocarem muito dinheiro no mercado cambial, é uma forma mais segura do que, eu sou conservador, então às vezes é mais seguro do que, às vezes não, é mais seguro do que guardar real, entendeu? E para quem vai sempre comprando, fazendo compras regulares, lembra lá do preço médio que eu falei? Então é aí que você consegue assegurar um preço médio, quando o dólar fica barato, você vai ver que é uma oportunidade de comprar mais, entendeu? Quando ele fica mais caro, só você ir comprando menos, tá? O mercado cambial, a principal dica que eu poderia dar seria essa. E aquela dica do imóvel aqui seria a dica, assim, que eu mais destacaria, tá? Para vocês, é aquela dica dos imóveis. E daquela diversificação, da teoria da diversificação de uma carteira de investimento para cripto, tá? Então, vocês podem, por exemplo, vocês sabem que vocês vão ter uma carteira global, né? E dentro de cripto, dentro da sua carteira global, você vai alocar 5%
em cripto. Desses 5%, você vai diversificar daquela forma. Você ter subcarteiras, tá? Aí já é interessante até fazer no Excel, tá? Eu prefiro fazer no Excel. Eu tenho minha carteira global, tá? E depois eu vou fragmentando em subcarteiras e colocando ali, tá bom? É isso daí, gente. Dúvidas? Falaram que hoje iam chegar cheio de dúvida aí, acho que foi a Sabrina, a Ana, nem sei se elas estão aí ainda. Nada? Se não tem dúvida, virou dívida, hein? É o que eu costumo falar. Tudo bem, então, pessoal. Vou desativar aqui a gravação.